Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Irmãos, 30 de junho, oh glória, meio ano, ó. A partir de amanhã já é descendo, oh glória. Até hoje a gente estava subindo, amém? A partir de amanhã a gente já começa a descer, glória a Jesus. O segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro, amém? O primeiro, a gente estava na subida, a gente estava correndo, subindo. Quem corre entende o que eu estou falando. No segundo nós vamos só descer, aleluia. Diz que quando é na descida, até os anjos ajudam, né? Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Deus é bom, Deus é muito bom. Versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente? Ele perguntava isso somente para o testar. Em algumas versões diz experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus sabe o que está fazendo. Jesus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que vai fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para um deles recebesse um pedaço ou um pouquinho. 200 denários não seria suficiente nem para que cada um pegasse um pouquinho apenas. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, pode deixar, mas feche os teus olhos. Peça ao Senhor: Senhor, fale comigo. Peça ao Senhor com sinceridade. Peça ao Senhor com sinceridade de coração: Senhor, fale comigo, eu preciso te ouvir. Usa a vida do pastor nesta noite para falar, Senhor, ao meu coração. Eu quero ouvir mais do que a voz do pastor, eu quero ouvir a voz do pastor, do sumo pastor, que é Jesus. Fale comigo, Senhor, fale ao meu coração. Senhor, fale comigo. Senhor, a tua palavra ela é como uma espada, ela corta para lá e para cá. Fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz, Senhor, todos os dias da minha vida, pois eu quero ser ovelha, Senhor, do seu pasto. O Senhor é o meu pastor. Eu preciso ouvir a sua voz, Senhor, porque sem a sua direção eu sou um tolo. Sem a sua direção, Senhor, eu estou perdido. Fale comigo, Senhor. Fale com a tua noiva, fale com a tua igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fale conosco. Amém, amém e graças a Deus. Todos os escritores do Evangelho, eles narram essa passagem, que retrata a primeira multiplicação dos pães. Todos, e cada um deles acrescenta algo. O Evangelho de João vai dizer que Jesus havia ido para um lugar mais distante, juntamente com os seus discípulos. Em um dos evangelhos diz que eles foram para descansar, um momento de descanso. Mas a multidão que estava sendo alimentada de grandes milagres, a multidão que estava experimentando grandes milagres, e cada um também com as suas necessidades, assim como nós, cada um
tem as suas próprias necessidades, os seus próprios anseios, os seus próprios desejos. Cada um de nós tem os seus próprios gigantes a serem derrubados. Cada um de nós tem os seus próprios medos. E a Bíblia diz que essa multidão seguia porque viu grandes milagres. Irmãos, e sejamos sinceros, quem que não quer receber um milagre? Quem que não quer receber aquela resposta? Quem que não quer ver a sua vida sendo transformada, a sua família sendo transformada, sendo alcançada? Quem que não precisa às vezes de um milagre, seja na área física, emocional, financeira? Então esse povo, eles se aproximaram de Jesus, porque Jesus estava operando grandes milagres. Quem sabe Ele não faça um para mim também? Se Ele tem feito na vida de tantas pessoas, quem sabe Ele também não faça um na minha vida? E quando chegou aquela grande multidão ali, Jesus olhando para ela, um dos evangelistas vai dizer que ele se compadeceu de íntima compaixão, porque olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Eram pessoas que tinham suas necessidades, que tinham suas vontades, mas pessoas que estavam sem direção, sem o devido cuidado, sem a devida proteção. Então o Senhor se compadece delas, e aqui João vai dizer o seguinte, que Jesus chama um dos discípulos, e Jesus chama Filipe, e Jesus lhe faz uma pergunta: Filipe, onde nós compraremos pão para toda esta gente comer? E Filipe, e o próprio texto vai dizer, ele perguntava isso somente para o experimentar, para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Jesus faz essa pergunta com um intuito de experimentar, de testar Filipe e também os discípulos que ali estavam, mas especificamente Filipe. Irmãos, do mesmo jeito que o Senhor experimentou Filipe naquele dia, Jesus também Ele nos experimenta, Jesus também Ele nos testa, para ver o nível de fé em que nós nos encontramos, não com o intuito de nos envergonhar, não com o intuito de nos apontar, não com o intuito de fazer com que a gente desista, não, mas com o intuito, sem sombra de dúvida, sempre de nos levar para um nível maior, com o intuito sempre de nos aperfeiçoar ainda mais. E o que estava em teste aqui, nós precisamos entender que o Senhor, Ele sabia, Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Não é porque Ele faz aquela pergunta que Ele estava desnorteado, sem direção. Não, Ele é o bom pastor, que nos guia, que nos conduz, que nos direciona. Ele sabe de tudo, Ele tem o controle de tudo. Ele já sabia o milagre que ia fazer, Ele já sabia a solução que teria para aquela dificuldade, para aquele problema que toda aquela multidão estava vivendo, cada um com a sua necessidade específica, mas também todos com um problema em comum agora: eles estavam com fome. Cada um com suas necessidades específicas, mas havia algo em comum entre eles. Já havia passado muito tempo e todos estavam com fome. E Jesus não despede ninguém com fome, diga glória a Deus. A Bíblia diz que os famintos serão fartos. O Senhor não despede ninguém com sede, porque os sedentos serão saciados. Tem alguém com fome nesta noite? Tem alguém com fome de Deus nesta noite? Tem alguém com sede de Deus nesta noite? Pois sem sombra de dúvida a Bíblia diz que o Senhor derramará água sobre os sedentos. Por que não diz que Ele derramará água sobre todos? Fala só sobre os sedentos, porque existe aquela parcela da busca, do desejo, da vontade que tem que existir em cada um de nós, e que vem do Senhor, e que nós devemos nos entregar a ela. Então Jesus estava experimentando o quê? Sem sombra de dúvida, primeiro, podemos falar que Jesus estava experimentando a fé de Filipe. Jesus estava experimentando para ver o quanto ele já tinha fé em Cristo, o quanto da caminhada com Cristo já havia feito de transformação em sua vida.
É interessante, irmãos, que o fato de Jesus operar aquele grande milagre ali, de uma multiplicação de pães que logo iria acontecer, tem muito a nos ensinar para os discípulos ali e a todos que estavam ali. Talvez Jesus estava esperando a resposta de Filipe, uma resposta diferente daquele Deus Senhor, porque Filipe, ele olha para a situação, ele olha para a multidão de pessoas, que a Bíblia diz que existia mais de 5 mil homens, só homens 5 mil, sem contar as mulheres e crianças. Então por baixo ali tinha 15 mil pessoas, sem sombra de dúvidas. Então Filipe olha aquela grande multidão, e ali ele começa a fazer os cálculos. E às vezes é assim que a gente se depara com determinadas situações. A gente olha e vem aquela pergunta: meu Deus, como que eu vou sair dessa? Aí a gente começa a fazer os cálculos. Aí a gente começa a colocar na ponta do papel, começa a colocar na ponta do lápis. E não estou dizendo apenas cálculo financeiro, mas cálculo de tudo, procurando um meio lógico, procurando uma saída racional. E ali ele olhando para aquela situação, e Jesus querendo experimentá-lo, volta a dizer, não com o intuito de envergonhá-lo jamais, mas com o intuito de levá-lo para um outro nível. E é isso que Deus quer fazer conosco nesta noite, e constantemente, amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, porque sempre tem mais de Deus para as nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos continuar com aquele sentimento de querer crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor, e conhecimento do Senhor. Nascemos sem saber nada, vamos viver aprendendo, e vamos morrer sem saber tudo. Então a gente tem que ter esse sentimento de sempre querer mais de Deus. Então ele estava testando ali a fé de Filipe. Filipe faz os cálculos, e ele começa a somar e ver por alto aquele grupo, tem tanto, mais ou menos tantas pessoas. Senhor, o Senhor me fez uma pergunta, e é o seguinte: para dar só um pouquinho para cada pessoa, para que ninguém saia sem pelo menos dar uma beliscadinha. Senhor, nem 200 denários vai dar. Ou seja, Senhor, tem jeito não tem saldo não tem condições, não tem como, nem essa fortuna seria o suficiente para dar que seja um pouquinho. A Bíblia diz, irmãos, que os famintos serão fartos, e não apenas enganados, e não apenas assim, só aquele melar a boca para sair assim, para não aguar, né? Deixa eu só melar a boca do menino para ele não aguar. O Senhor não faz assim. Talvez a resposta que Jesus esperaria de Filipe fosse assim: Filipe, Senhor, olha, é bem verdade que tem 5 mil homens aí, sem contar mulheres e crianças, mas eu creio que o Senhor é maior do que Moisés. Aleluia. E Moisés, ele alimentou uma multidão no deserto, e com o Senhor não é diferente, porque Moisés era apenas um profeta, mas o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o próprio Deus. Então o Senhor não vai ter problema, porque o Senhor está aqui. Fala para o irmão que está do seu lado: com Jesus do lado não tem problema. Ele disse que não nos desampararia. Só que às vezes, irmãos, nós começamos a fazer como Filipe. Volta e meia nós começamos, mesmo depois de ter desfrutado milagres, mesmo depois de ter desfrutado bênçãos, mesmo depois de ter vivido na nossa própria vida e na vida de pessoas que estão próximas, e às vezes é até assim, acredita que Deus pode fazer na vida dos outros, mas quando chega para ele acha que não dá, e começa a fazer os cálculos, começa a andar apenas pelo meio humano. E a resposta de Filipe, ele poderia dizer isso, ele poderia dizer: Senhor, eu também acredito que o Senhor é maior do que Eliseu, que alimentou, Senhor, os filhos dos profetas, multiplicou também pão. Senhor, eu creio,
Eu creio. E também, Senhor, outra coisa, Senhor, a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Então eu creio também, Senhor, que se não for através de pão, se não for através de cordonices que o Senhor manda, se não for através de um alimento, eu creio que o Senhor é poderoso para sustentá-los fisicamente, até o momento oportuno que eles tiverem para comer novamente. E às vezes, irmãos, nós nos encontramos com Filipe, como Filipe, não tomamos posse da palavra, porque a nossa fé, ela ainda precisa crescer. A Bíblia diz que a fé é como um pequeno grão de mostarda que cresce, ela precisa crescer. Você quer ver como às vezes nós estamos como Filipe? Quem nunca deixou de vir à igreja dizendo, não, hoje eu não vou porque eu estou muito cansado? Quem nunca viu? Não, eu não vou, e Jesus sabe, Jesus conhece que eu estou cansado. Jesus conhece, Jesus sabe que a gente cansa. Ele cansou, Jesus cansou. Teve um momento que, atravessando o mar, ele teve que deitar no barco, lá na proa do barco, e dormir, porque ele estava cansado. Mas o que a palavra de Deus também diz? Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu tive um dia, glória a Deus, aleluia, só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, e eu estou cansado, Senhor, mas a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Senhor, então eu estou indo para a tua casa te adorar, celebrar, bendizer, glorificar o teu santo nome, apresentar, ó Deus, a minha vida, as minhas orações diante do Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor separou para em comunhão, em comunidade, prestarmos um culto ao Senhor. Então eu creio, meu Deus, e a tua palavra que diz que o Senhor renova a força dos cansados. Só que muitas vezes nós preferimos nos apegar às contas, se apegar à razão, se apegar simplesmente à lógica humana, irmãos. E para Deus nem tudo se explica, aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor. Filipe, e o Senhor está te chamando hoje, o Senhor está chamando pelo seu nome. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? Testando a fé. É interessante, irmãos, porque Deus prova a gente, o quanto nós dependemos e o quanto realmente nós já confiamos nele, nós já acreditamos nele. E isso é para quem está no começo da caminhada e para quem já está caminhando há mais tempo. Não é só para quem está iniciando. Constantemente nós precisamos crescer, desenvolver. Eu fico vendo a palavra de Deus quando o Senhor pega Ezequiel e leva Ezequiel num vale de ossos secos, que a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E qual foi a pergunta que o Senhor fez para ele? Basicamente a pergunta que o Senhor faz para Filipe: Ezequiel, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Só que Ezequiel, diferente de Filipe, faz um fundinho diferente aí. A senhora está me dando uns sustos assim. Me ajuda aí, Pedrinho. Só que Ezequiel, diferente de Filipe, Ezequiel, ele responde aquilo que o Senhor queria ouvir. Ezequiel volta, ele olha para a situação, ele vê, ele andou pelo meio dos ossos secos, ele tinha ciência da situação. E quando o Senhor o pergunta: Ezequiel, você crê que isso pode voltar a viver? Ezequiel volta para o Senhor: Senhor, tu sabes, se o Senhor quiser, isso aqui pode voltar a viver, isso aqui pode tornar-se um grande exército para o Senhor sabe, o Senhor decidido, não há quem possa impedir. Agindo o Senhor é maior do que tudo. Então talvez você está vivendo uma situação difícil, você entrou aqui nesta noite, passando por uma dificuldade, está diante de uma multidão faminta, ou diante de um gigante que precisa ser derrubado.
diante de uma dificuldade lá na sua casa, diante de uma dificuldade lá na sua vida, lá na sua empresa, nos seus negócios, ou quem sabe, você se encontra com uma dificuldade espiritual consigo mesmo, uma crise consigo mesmo. E aí, você crê? Você acredita? Como é que nós vamos fazer para alimentar? Como é que nós vamos fazer? E lá vai fazendo as contas. E lá vai fazendo as contas. E lá vai fazendo as contas. Como é que vai fazer? Não estou dizendo para a gente ser irresponsável, não. Mas confiar em Deus, irmãos, é sempre a melhor saída. Vou falar de novo. Confiar em Deus é sempre a melhor saída. Confiar em Deus é sempre a melhor solução. Confiar em Deus, acreditar no Senhor. Aí, de outro lado, nós vemos André. André, quando vê o Senhor perguntando para Filipe fazendo os cálculos, e no final das contas ele diz: Senhor, não vai dar nem com 200, a gente consegue dar um pouquinho para cada um, não tem jeito. Vamos liberar o povo, Senhor, para que todo mundo vá para casa. Aí André vai e faz uma atitude diferente. André, ele chega com o menininho e diz: Senhor, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, está aqui. É bem verdade, Senhor. O que são esses 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Mas está aqui. A Bíblia diz que ele entrega nas mãos do Senhor. Irmãos, tira a caneta, para de fazer conta, entrega nas mãos do Senhor. Para de procurar essa saída, essa situação que você está vivendo, e você está ouvindo essa pergunta: como é que você vai sair? Como é que vai ser solucionado? Entrega para o Senhor hoje. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Senhor, é bem verdade, o que são 5 pães? Enquanto está lá Filipe fazendo conta e dizendo: nem 200 vai dar. O André vai lá e pega 5 pães e 2 peixes. Senhor, é pouco, mais do que é, né? Mas está aí, Senhor. Ele entrega para o Senhor. Eu creio, Senhor, que deste pouco o Senhor pode fazer muito. Eu creio, Senhor, que este pouco nas mãos do Senhor pode se tornar muito. Ao meu ver, eu tenho certeza que não dá, mas nas mãos do Senhor, o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. Às vezes, irmãos, nós somos desse jeito, igual aquela mulher que chega diante do profeta e diz: olha, o meu marido morreu e deixou dívidas aí, e os credores agora estão na porta da minha casa, querendo levar os nossos filhos, porque eu não tenho com que pagar. E o profeta volta para ela e diz assim: o que tens em sua casa? E ela diz assim: Senhor, eu não tenho quase nada, a não ser um pouco de azeite. O pouco nas mãos certas se torna muito, irmãos. O pouco nas mãos certas se torna muito. Às vezes nós achamos que não é nada, às vezes nós achamos que não dá, mas se entregarmos nas mãos do Senhor, Ele tudo pode. Ele é especialista em multiplicação, irmão. Ele multiplicou o azeite desta viúva em uma outra passagem. Ele multiplicou o azeite, multiplicou a farinha nessa passagem. Irmãos, Ele mandava o maná todos os dias. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Para de fazer conta e confia. Acredita em Deus, acredita no Deus provedor. Não estou dizendo para você ser irresponsável e começar a sair fazendo conta e dizer que Deus vai pagar, não é isso. Estou dizendo que às vezes nós nos encontramos em determinadas situações, inclusive financeiras, e a primeira coisa que muitos fazem, sabe o que é? Ao invés de entregar nas mãos do Senhor, ele tira das mãos do Senhor e tenta resolver sozinho. Ele tira das mãos do Senhor e tenta resolver sozinho, abrindo mão
daquele que tudo pode, daquele que tudo é, daquele que traz à existência o que não existe, daquele que disse assim: não fica preocupado, não andeis ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Eu cuido, descansa, entrega para o Senhor, entrega a Deus. Deus mostra a saída, Deus mostra a solução. Nós temos testemunhos aqui na igreja que eu não vou contar nome, mas pessoas que estavam com dívidas e olhava para as dívidas, não tinha como, não tinha meio, pagando juros altos de dinheiro, de somas. Aí, numa conversa, pedimos a direção do Espírito Santo, saudou o compromisso. Hoje está bem, para a glória de Deus, aleluia, saudou, está de carro novo, glória a Deus, aleluia, está de casa nova, glória a Deus, aleluia. Confia em Deus. Você tem um Pai, você tem um Senhor, você tem um amigo. Talvez você está passando por um momento difícil e o Senhor vai e chega assim: e aí? Como é que vai resolver essa equação? Só para nos testar. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer: Senhor, eu estou mais perdido que segue tiroteio, Jesus. Jesus, o negócio está feio, eu já fiz até uns cálculos para cima, para baixo, e não tem jeito mesmo não. Senhor, me ajuda. Senhor, isso aqui não dá, mas tudo que eu tenho eu te entrego. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Sabe o que é isso? Uns confiam nos meios, nos recursos humanos, mas eu vou fazer menção do Senhor, o Deus que cuida. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Você acha que Ele vai deixar a gente perecer no meio do caminho? Você acha que Ele vai abandonar os seus? Mas nós precisamos fazer como André e não como Filipe, ficar aqui. E é legal, irmãos, é legal que aí André trazendo ali, o Senhor pega aquele pouco, Ele agradece. Para de murmurar e passa a agradecer a Deus. Irmãos, já vamos vencendo 1 ano e meio de pandemia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem sido fácil? Não, mas sem sombra de dúvida, a gente está ficando cascudo, que é uma beleza. Aleluia. Oh, glória. A gente tem mais para agradecer, irmãos. Agradecer, irmão, teve uns crentes nessa pandemia até engordou. Vai correr, aleluia. Tem que voltar a correr. Tem que correr. Estava conversando com o pastor, pastor, minha esposa disse que eu tenho que correr. Se a esposa está falando para correr, pastor, então você corre. Corre mesmo, aleluia. Quando eu brinco assim, essa questão de engordar é sinal que o pasto está bom, não é? O pasto está bom, Deus tem cuidado dos seus. Agradeça, para de reclamar da vida, agradeça ao Senhor, irmãos, a gente tem conversado com algumas pessoas que venceram o Covid, e é desesperador quando falta o ar. Faz assim, ó, não pode encher os pulmões, enche. Você consegue imaginar o que a pessoa buscar e não achar? Consegue imaginar? Você está aí, ó. Agradeça a Deus que você está vivo. Agradeça ao Senhor que você está vivo. Para de reclamar. Para de reclamar da vida. Para de murmurar. Agradeça. Jesus pegou aquele pouco e disse: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Talvez não é um salário que você ainda imagina, mas graças a Deus está dando para sair, está dando para solucionar algumas coisas. Agradeça a Deus.
Aquele Filipe que estava nas contas, depois de Jesus agradecer, Jesus vai e pega e divide entre todos os discípulos, como se Jesus estivesse dizendo: Filipe, é para esse nível que eu quero trazer vocês. E aqui eu falo, irmãos, que quando Jesus nos testa, não é para nos envergonhar. Quando Jesus nos testa, nos experimenta, não é para nos pôr para baixo, é sempre com o intuito de nos colocar num patamar mais em cima. Jesus não disse para Filipe: Filipe, já que você não crê, já que você, Filipe, fica aí nessa somatória, nesse negócio, Filipe, sai fora e eu vou deixar só os outros discípulos agora repartir o pão, para você aprender essa lição, viu, Filipe? Não. Vem cá, Filipe. Assim como você, todos aqui, estão no processo. Então vem cá, coloca o pão e agora começa a repartir. E a multiplicação foi acontecendo à medida que os discípulos iam compartilhando. Filipe viu, irmãos, Senhor, eu fico imaginando, primeiro Filipe com lápis lá, fazendo a soma e tal, o pão é X, e um pão, esse maior dá para dividir por tantas pessoas, e são tantas pessoas, gente, não vai dar não. E agora ele com pão e com peixe na mão está entregando e está multiplicando, está entregando e está multiplicando. Aí eu fico imaginando assim: gente do Senhor, me perdoa, oh Jesus. Alguém já pediu perdão ao Senhor depois que o milagre aconteceu? Você diz assim: meu Deus, já ou foi só eu? Já. Era Filipe, está lá, Senhor, e eu estou lá com um denário, e eu estou lá calculando esse negócio, e o Senhor estava aqui do meu lado todo o tempo, Senhor me perdoa, oh Jesus. Eu fico imaginando as lágrimas descendo, ele entregando, oh Jesus, maravilhoso, que tremendo, Jesus, tu é maior do que Moisés mesmo, tu é maior do que Eliseu, tu é maior do que tudo, Senhor, meu Deus, como é que eu vou chegar diante do Senhor agora? Que maravilha que Deus faz. Essa bênção está sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa bênção está sobre a sua vida hoje. Talvez você está vivendo um dilema. Coloca nas mãos do Senhor, entrega tudo para Ele, tudo. Entrega a sua vida por inteiro, entrega os seus problemas para Ele, entrega para Ele as suas ansiedades, entrega para Ele tudo, a caneta, irmão, entrega tudo ao Senhor. Senhor, tudo eu te entrego. Senhor, eu reconheço que eu sou fraco e não dá. Aí a Bíblia vai e diz o seguinte para mim e para você: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você realmente reconhece que não tem a capacidade e entrega tudo para mim, eu faço, eu opero. E é isso que Ele está fazendo aqui nesta noite em nossas vidas. Depois que todo mundo comeu, a Bíblia fala que Jesus mandou para todos. Eu fico imaginando Jesus dizendo: Filipe, faz favor de novo. Filipe, volta lá, fala lá com os discípulos. Isso é eu imaginando, tá, gente? Isso é eu imaginando. Filipe, agora fala com os discípulos lá. Vai lá, vê se todo mundo comeu e ficou farto, satisfeito. Recolhe tudo, para que nada se perca. Aquele que estava pensando que nem 200 denários daria, um bocadinho, só o que sobrou, era mais do que ele pensava. Só o que sobrou, já é mais do que a gente pensava. Deus faz, irmãos. Deus faz. E Deus quer nos levar para esse nível de fé, confiança, entrega total para Ele. Se Deus mandou você ir, vai. Se você tem uma palavra de Deus, vai. Pode ter certeza, irmão, que Deus honra, que Deus abençoa. Nós só precisamos de uma palavra, acredite. Quando você se encontrar em um dilema, quando você se encontrar diante de um problema que parece que não tem solução, lembre-se dessa palavra, lembre-se da palavra de Deus. O Senhor, Ele é o Senhor dos impossíveis, Ele é mestre em saídas, em grandes escapes.
Lembra do Mar Vermelho? Não tinha saída, não tinha solução. E o Senhor disse para o povo: olha, Moisés, porque você está clamando a mim? Não é hora de clamar. Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue marchando. Continua marchando, irmãos. Continue marchando e o mar vai se abrindo. Continue marchando e o caminho vai se abrindo. Não para. Não espera para ver, não. Amém? Quem vive pela fé vai caminhando e vendo, aleluia. Ele não espera para ver para crer, não. Eu caminho porque eu creio. E aí Deus vai fazendo, Deus vai operando. Fecha os teus olhos um instante. Fecha os teus olhos. Pode ficar aí, Ministério de Louvor, pode ficar hoje aí. Podem, aproveite esse momento agora também. Orem ao Senhor. O que você está passando? O que você está vivendo neste dia, neste momento? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Lembre-se, o Senhor experimenta os seus. Talvez você está passando por um momento em que o Senhor está experimentando a sua fé. A sua fé. E talvez o que o Senhor espera verdadeiramente de mim, de você, seja talvez a oração de Abacuque. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam levadas, todavia, Senhor, eu me alegrarei em Ti. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuida da minha casa. Eu sei que o Senhor cuida da minha família. Eu sei que o Senhor cuida dos meus filhos, das minhas filhas. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um deles, mesmo que não seja da forma que eu imagino, da forma que eu quero, Senhor, mas o Senhor faz, e o Senhor é Deus. Senhor, esse gigante, essa luta está tão grande, mas eu me lembro, Senhor, que Davi com uma pedra derrubou aquele gigante. Na verdade não foi Davi, foi o Senhor, mas porque Davi continuou em direção, caminhando. Me ajuda, Senhor, a confiar, me ajude a acreditar, Senhor, me ajude a viver, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro ao Senhor nesta noite, em favor de cada um dos teus filhos, Senhor, em favor de cada uma das suas filhas que aqui estão nesta noite. Eu sei que o Senhor é um Deus de propósitos, meu Pai, eu sei, meu Deus, e eu peço ao Senhor, ó Deus, que todos nós possamos, ó Deus, ser experimentados e crescer, Senhor, crescer, amadurecer na fé, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos, Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos ao Senhor, nós entregamos, Senhor, ao Senhor tudo o que nós temos, seja muito ou seja pouco, nós entregamos ao Senhor. Tudo é do Senhor, meu Deus, e cremos, meu Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós, da mesma forma, Senhor, que os discípulos viveram e fizeram parte daquele milagre, Senhor, nós também viveremos, Senhor, e faremos parte de grandes milagres, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Da mesma forma, meu Deus, que naquele dia, aqueles que vieram ali, Senhor, porque viam que o Senhor operava grandes milagres, e todos, Senhor, todos naquele dia, desfrutaram de um milagre. E eu oro ao Senhor, que nesta noite todos, Senhor, nós, tanto que estamos aqui, como que estão em casa, Senhor, participando desta reunião, desfrutem de um milagre da parte do Senhor em suas vidas. Eu oro ao Senhor, Pai, naquele dia, toda a multidão experimentou do milagre da multiplicação, e eu oro ao Senhor, ó Deus, que nesta noite todos, Senhor,
que decidiram tirar esse tempo para se assentar aos seus pés, para aprender com o Senhor e serem ministrados. Todos, Senhor, todos, eu oro ao Senhor, eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus, que todos nós possamos desfrutar de um grande milagre da parte do Senhor, e quem recebe, diga amém. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Aleluia. Já agradece ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo meu milagre. Agradeça ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo meu milagre. Amém. E em nome de Jesus, nesse mês de julho, você vai contar aqui. Quem vai contar um milagre aqui? Deixa eu ver. Opa, aleluia. Amém. Nesse mês de julho, vocês vão procurar, pastor, naquele dia, aquela palavra, pastor, veio como uma flecha no meu coração, e eu quero contar o milagre. Quem vai contar o milagre aqui? Deixa eu ver. Amém. Eu creio, eu ligo em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, irmãos, é ceia do Senhor, tá? Domingo que vem, ceia do Senhor, 9 horas da manhã e às 19 horas. Então não falte, irmão, culto de ceia a gente não falta, de forma alguma. É um limite, é um marco, como foi ministrado outro dia, que foi estabelecido pelo Senhor. Então domingo que vem é ceia, amém? Tá? Outra coisa, já deixa na agenda de vocês aí, sábado, dia 17, sábado, dia 17, às 18 horas, como está frio e é sábado mesmo, é tranquilo, vou fazer às 18 horas, reunião com toda a liderança da igreja. Então já estou falando com 17 dias de antecedência, para você que é líder na igreja, se programar, e nós vamos nos reunir aqui no sábado, às 18 horas, para uma reunião, onde será tratado assuntos acerca do segundo semestre, tá bom? Assuntos acerca do segundo semestre, e daquilo que Deus espera e tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Então dia 17 às 18 horas, coloca na sua agenda, quem é da liderança, nós temos um compromisso aqui com o Senhor, com a igreja do Senhor, amém? Tá bom? Oniel, parece que você deu um recado. Ok, a juventude, toda a juventude espera 5 minutinhos aí, toda a juventude ficar aqui depois do culto, 5 minutinhos, rapidinho, vocês estão liberados, amém? Então vamos nos colocar de pé. Oi? Amanhã tem discipulado, não falta o discipulado, tá? Tem sido uma bênção. E também nós temos para os casais, está quase encerrando, glória a Deus, aleluia. E como tem sido gratificante esse estudo de casais. Você que ainda não participou da próxima turma, você tem que estar dentro. Deixa eu ouvir um amém aí. Amém. Amém. Tem uns que pela fé, pastor, eu vou estar casado e eu estou nesse negócio, em nome de Jesus. Amém. Aí, ó, o Lei já tomou posse. Glória a Jesus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu também vendo, eu já até casando. Está vendo? Ah, se você está vendo, então já não é fé. Amém. Levante sua mão direita aos céus. Aleluia. Deus Santo, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse momento em tua presença. Pai, nós oramos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse primeiro semestre, Senhor. Meu Deus, eu oro ao Senhor desde já em favor do segundo semestre. Peço que o Senhor renove as nossas forças, renove o nosso vigor, renove a nossa disposição, renove a cada dia, Senhor, a nossa visão espiritual. E como igreja, Senhor, nesse segundo semestre, possamos conquistar para o teu reino, conquistar para a tua glória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para esta igreja, Senhor. Que nós possamos multiplicar a cada dia mais e mais, Senhor, porque esse, sem sombra de dúvidas, é plano e projeto do Senhor, que o Senhor plante no coração de cada membro, de cada líder desta igreja, Senhor, a importância da multiplicação, da frutificação, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Vão em paz. E eu quero ouvir o milagre, amém? Eu quero ver você contando o seu milagre, em nome de Jesus.